Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto, que é um estudo desmascarando mais um herege aí da atualidade, um pastor, né? O foco desses caras é perseguir a igreja. Mateus 16. Eu soube de Pedro de firme igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O inferno quer prevalecer, mas o inferno não vai vencer a igreja. Pode distorcer a verdade, né? Para tirar o povo da verdade. Olha só, isso aqui é o famoso Paulo Júnior Trovão, né? Pela voz forte dele, marcante, que gosta de impressionar as pessoas e também gosta de perseguir a igreja, né? Fala mal da igreja, como todos os pastores que você vê nessa atualidade, que são celebridades, né? Vamos lá. Baixa, nego. Respeito, eu amo vocês. Mas se tiver algum católico aqui e achar que a minha Bíblia é diferente da sua, sabe a Bíblia que eu tenho na mão? Sabe quem traduziu ela do grego para o português? João Ferreira de Almeida. Sabe quem era ele? Padre. Aqui ele já começa com heresia. João Ferreira de Almeida, ele era padre. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, mas não do fundamento dos apóstolos, sobre o pastoreio de Pedro, João 21, do 15-17. Padre da igreja reformada, se eu não me engano, da igreja holandesa, se eu não me engano. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aí, mas não é católico. Ele traduziu a escritura toda adulterada, protestante, essa escritura que você vê, João Ferreira de Almeida. Por quê? A malícia desses hereges para perseguir a igreja, para tirar contexto bíblico, para falar que a gente é um adorador de imagem. A Bíblia está proibindo imagem, etc. Esse é o foco. Tirar até a primazia do pastoreio de Pedro. Mas vamos lá, né? Quem traduziu a minha Bíblia do grego ao português foi um padre. E se tiver algum irmão meu católico aqui, eu quero que você vá na sua casa. Pegue a sua Bíblia. Tem que ir. Porque se você não largar esses santos, você vai estar no dia do juízo final. Pegue a sua Bíblia, que eu vou pregar na sua Bíblia para você. Uma observação. A Bíblia não proíbe imagem de santos, servos. A Bíblia proíbe imagem de ídolo. Ídolo. Como Êxodo 32. Ali fizeram um ídolo. E prestaram culto. Porque na sua Bíblia que você tem na sua cabeceira, na sua estante, na sua Bíblia católica, está escrito em Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura do que há em cima no céu, na terra, e nem debaixo da terra, e não se prostrarás a ela para o adorar, porque eu sou o Senhor teu Deus, e só a mim prestarás culto. Na sua Bíblia está escrito no Salmo 115, verso 5. Tem boca, mas não fala. Oi, nego. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Ouvidos, mas não ouvem. Pés, mas não andam. E quem adora é semelhante a eles. Eu não quero ser... Uma observação. A pregação dele fala que a gente adora. Ele é tão malicioso. Todo tempo, todo momento que ele fala que a gente adora. Mas adoração é um sentimento. Gesto não. Em Êxodo 18:7, Moisés postou diante de seu sogro gesto e beijou ainda. O profeta Natan postou diante do rei Davi. 1 Reis 1, 22 e 23. Os filhos dos profetas postou diante de Eliseu. 2 Reis 2:15. E por aí vai. Tem vários versículos, né? Para mostrar pra gente. Mas vamos lá, em Êxodo. Aqui ele já tem uma distorção. Ó. Bíblia, né? Ó. Êxodo 20, versículo 4. Não falas para ti escultura nem figura alguma do que está em cima, no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo do céu. Ó. Ou, meu querido, você esqueceu o versículo 3. O 3 é o mandamento.
pelo 3 você vai saber o que Deus está proibindo. Imagem de quê? Êxodo 25, 18. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido. Nas duas extremidades da tampa. Um de um lado, outro de outro lado. Ó. Deus mandou fazer agora. A arca colocar duas imagens de querubim. Querubins são deuses. São servos. Ele está proibindo em Êxodo 20, versículo 3. Não terá outro Deus diante de minha face. Se a arca da aliança, seu incrédulo, seu herege, mentiroso, se Deus estivesse proibindo imagem, se a arca da aliança tivesse 2 deuses ali, isso ia ser uma abominação. É isso que Deus está proibindo. Você cata o versículo 4 para distorcer. Mas o Salmo 115, a Bíblia Católica 113, Salmo, fala também. Ó, Salmo 113, Bíblia Católica, né? Aqui, ó, 4. Quanto os seus ídolos de ouro e prata são eles simples obra da mão dos homens. Ídolo. Esses protestantes, ele vê as imagens, via sacas, as imagens de João Batista, a imagem de Nossa Senhora, fala que é ídolo. Se Deus tivesse proibido imagem de seus servos, jamais teria 2 querubins ali em cima da Arca da Aliança. Que Deus está proibindo é ídolo. Tem boca, mas não fala, olhos e não pode ver, tem ouvido, mas não ouve, nariz e não pode cheirar, tem mão, mas não apalpa, e pés não andam. Sua garganta não emite som algum. Agora você vem aqui, eu vou pegar outra Bíblia aqui. Êxodo 20, 18, ó. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido na determinada tampa. Um de um lado, outro de outro lado. 2 querubins. Que tinham o quê? Tem boca, mas não fala. Olhos e não pode ver. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz e não pode cheirar. Tem mão, mas não apalpa. E pés, mas não andam. Sua garganta não emite som algum. Olha só que interessante. Em Êxodo 25, 22, olha só. Deus falava sobre o meio dos 2 querubins com Moisés, o porta-voz. O que Deus está proibindo aqui é ídolo. E Deus falava com Moisés sobre o meio dos 2 querubins. Ali verei ter contigo e de cima da tampa do meio dos querubins, que estão sob a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para Israelita. Olha a farsa desse cara. Ele vai zombar, cara. Ele vai zombar. Guarda sua fé. Mas só existe uma coisa que liberta a gente. Jesus disse, Um beijo no pai. em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá com 2, pai. Não, só um só, o pai tá gravando. Você entendeu? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, volta para a verdade. Porque você está anunciando a mentira. Quem anuncia a mentira é João 8,44. Filho de quem? Aqui, ó. Você viu que eles catam só os versículos que eles gostam? João 8,32, ó. Olha só que interessante. Conhecereis a verdade vos livrará. 31. E Jesus disse aos judeus que nele creram, se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem observa a palavra sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, João 21, 15, 17, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Em Atos Apóstolos 10, Espírito Santo, essa igreja se torna pública, primeiro a pregar, Pedro, Atos Apóstolos 2, 14. Em Atos Apóstolos 2, 42, perseverar na doutrina dos apóstolos. Em Atos Apóstolos 2, 47, ajuntava outros para o caminho da salvação nessa igreja. Então, para você conhecer a verdade, você tem que reconhecer a verdadeira pregação da igreja, que foi anunciada por Senhor Jesus Cristo. Ó. Jesus disse aos judeus que nele creram,
permanecerdes na minha palavra e sereis meus verdadeiros discípulos. Como você vai crer na verdade se você apartou da esposa do Senhor Jesus Cristo? Dino Trovão. Pregando essa mentira. Se Deus tivesse proibido imagens, não vou mostrar muito vídeo porque é muita cagada. Aqui, ó, 1 Reis. Aqui, ó. O que tinha dentro desse templo? 1 Reis 7, 29. No painéis e quadrados, do meio do quadrado de moldura havia leões, bois e querubins, assim como na traves, igualmente por cima e por fora dos leões e bois. Prendia Ginaldo em forma de festões. Ó. Leões e bois. Abaixa, né, para gravar. Olha só. 1 Reis 7, 25. Ó. Olha só. Deus é ídolo. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre ele, e sua âncoras estava para o lado de dentro. Olha só, imagem de 12 bois, que prefigura os 12 apóstolos, querubins. É ídolo? Não. 1 Reis 6, do 22 até o 35. Ao 35, mandou esculpir nela querubins, palmas de flores debrochadas e cobriu tudo de ouro. Ajuntando as esculturas. João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Então você vê que esse cara está falando a mentira. Que a Bíblia fala de imagem. A Bíblia o Velho Testamento está recheado de versículo. Ezequiel 41, 17, 18, imagem. Êxodo 25, 18, Deus manda fazer. Número 21, 8, 9. Depois, em 2 Reis 18, 4, manda destruir essa serpente que Deus fez ali, Moisés fazendo no deserto, porque virou um ídolo, virou um Deus, prestava culto e adorava, etc. Como de acordo com os Êxodo 32 que fizeram também com o bezerro. Então, cara, não tem onde correr, cara. Não tem esse discursinho aí bonito, esse... Quem tem conhecimento não cai nesse conto de madre. Olha pra mim. Olha pra mim. Só tem um meio de eu te explicar o que está passando com você. Deixa eu mudar aqui, eu tô passando muita coisa. Jesus disse em Mateus, João 7,37, e clamou Jesus no último dia da festa: aquele que tem sede. Se você... Falar uma coisa pra você, cara. Quando eu ponho esses vídeos aqui pra me fazer, eu tenho nojo, cara. Porque ele começa com um versículo, depois já vai lá pro outro e fica pulando. Ele não explica o que tem que ser explicado. Não consegue provar que nós somos adorador de imagem, de ídolo. Eles não conseguem provar biblicamente que só sabe afrontar. Que eu garanto pra você, cara, tanto o Velho Testamento e o Novo, quem conhece, que tem a introdução da igreja, a visão da igreja, consegue refutar esses caras. Se Cristo, por exemplo, tivesse reprovado as imagens via sacra, as imagens lá que tem no templo do rei Salomão, lá no tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, Cristo passeava no templo do rei Salomão, os apóstolos 3 congregavam nesse templo do rei Salomão cheio de imagem e escultura, fez milagre e prodígio nesse templo cheio de imagem e escultura. Cara, então, Cristo é mentiroso e João Júnior Trovão está com a verdade. João 10, 23, ó. Olha só. Aqui, ó. Tem diferença imagem de ídolo e imagem que Deus manda fazer. Ídolo é a imagem do povo pagão. Imagem via sacra do povo de Deus. João 10, 23, ó. Cristo é mentiroso, então. Jesus passeava no poste de Salomão, Êxodo 1 Reis 6, do 22, 35, Ezequiel 41.
17 em diante, você vai ver como era o tempo que Cristo passeava ali no inverno. Agora, em Atos Apóstolos 2 aqui, ó, Atos Apóstolos 3, ó, do 3 até o 11, ó, Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisso levantou um homem que era coxo de nascença e punham todos os dias à porta do templo, chamado Formoso, para que pedisse esmola, que estava no templo. Interessante, cara, ó. Agora vou resumir aqui, porque é muita coisa, cara. Aqui, ó, o 11, ó. Como ele se conservar perto de Pedro e João. Uma multidão de curiosos afluíram a eles por no pórtico chamado Salomão. Eu tenho a verdade, Deus está falando comigo, eu não quero zombar a sua fé, católico. Mas em Salmo 115 está falando. Em Êxodo 20, versículo 4, está falando. Aí esquece o 3. E João 8,32 está falando, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? A sua? Sua interpretação pessoal? Um versículo, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quem acredita na igreja. Efésios 3,10, a verdade está aqui, ó. Biblicamente provando. Efésios 3:10. Assim de hora em diante, as denominações e a potestade celeste pode conhecer pela igreja, a fim de diversidade da sabedoria divina. Quem acredita na igreja, quem acreditou na pregação do Senhor Jesus Cristo, que enviou os apóstolos. 1 Coríntios 2:20 construiu primeiramente os apóstolos. Sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja. Em João 21:15, ao 17, Pedro, apacenta minhas cordeiras. Pedro, apacenta minhas cordeiras. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Interessante. É isso. Poderia mostrar vários versículos aqui, mostrando. Vários. Deuteronômio 4, do 15 ao 20. Vai. Números. Vários versículos. É uma refutação. Não tenho nada contra a vida pessoal dele. Não tenho nada contra ele. Se está perseguindo a igreja, a minha missão como missionário titular é combater aquele que contradiz a mentira. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Essa é a nossa missão.